igreja. Estão felizes? Glória a Deus. O tema de hoje vai seguir a linhagem do que está sendo pregado aqui durante o mês de julho. O primeiro domingo foi falado sobre temor a Deus. O segundo domingo foi falado sobre ouvir a voz de Deus. E o terceiro domingo foi falado sobre arrependimento. Hoje eu quero dar continuidade nessa temática de profundidade em Deus, cultivar um relacionamento com Ele. E o tema de hoje não podia ser outro, é sobre permanecer em Cristo. Nós aprendemos já sobre temer a Deus, ouvir a voz dEle, nos arrepender do que nós estamos fazendo. Então nada mais justo do que aprender hoje sobre como permanecer em Cristo. Amém? Amém. E a palavra que eu trouxe é de João 15, muito conhecida, sobre a videira e os ramos. João 15 fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim como vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Até aqui por enquanto. Então a pergunta central dessa mensagem é: como permanecer em Cristo? E aqui nesse trecho, aqui no capítulo 15, ele nos ensina. Aqui é próprio Jesus falando que Ele é a videira verdadeira, que nós precisamos estar ligados nele. Mas tudo isso é muito subjetivo, e o objetivo dessa pregação é justamente exemplificar como que nós podemos nos estar ligados nessa videira, como que nós mantemos um relacionamento com a videira, para que a gente siga dando fruto. O que faz ali casamentos, amizades, durar anos e anos? Nós vemos ali casamentos que fazem bodas de ouro, bodas de vinho, não sei o quê. O que faz esses casamentos durarem anos e anos? É exatamente a permanência. Não é grandes momentos que vão fazer um casamento permanecer, mas sim uma escolha diária. Pequenas decisões que acontecem no dia a dia que vão fazendo que o relacionamento vá melhorando cada vez mais, que as coisas vão se alinhando e aquilo ali vai perdurando cada vez mais. Isso é permanecer. Da mesma forma que o que faz nós como cristãos permanecermos firmes até o fim? É justamente a mesma coisa. É relacionamento. Sem relacionamento nós não vamos permanecer até o fim. E é isso que Deus pede da gente. Nós vemos muitas histórias na Bíblia de pessoas que começaram e não terminaram. Nós sabemos o fim delas. Judas era um dos apóstolos, estava caminhando com Jesus, mas ele não decidiu permanecer. No final ele traiu Jesus e o fim dele nós sabemos qual foi. A palavra fala sobre Demas. Ele era ali um discípulo de Paulo, caminhou com Paulo, mas devido ao amor ao mundo e as coisas que o mundo oferecia, ele também abandonou Paulo. A multidão lá em João 6, ela ouviu todo o ensinamento que Jesus tinha, e depois que Jesus foi duro, até mesmo nas palavras, confrontou ali as pessoas, eles falaram: nossa, que palavras duras, é melhor não seguir aquilo ali, porque está só confrontando. Então, são exemplos que a gente tem de pessoas que até começaram, se interessaram por um momento ali por Deus, pela presença, pela palavra, mas que em determinados momentos eles deixaram de lado, porque eles decidiram não ter relacionamento, não permanecer. E aqui quando a gente lê João 15, eu queria que vocês prestassem uma coisa: em nenhum momento Jesus diz assim, produzam frutos. Em nenhum momento ele fala, eu quero que você produza fruto, eu quero que você converta 1000 pessoas, eu quero que você dá atividades para a gente fazer. A única coisa que ele diz, e várias vezes, quando você for ler com calma, é permaneça. Eu não cheguei nem a contar aqui, mas rapidamente é mais de 10 vezes que ele fala, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então essa palavra
é a chave aqui da nossa pregação. Permanecer. O fruto nada mais é do que a consequência da permanência. Aqui a palavra vai falar sobre a videira verdadeira. Ali, como se fosse uma árvore, videira é uma árvore, é onde cada um é um ramo. E quando o ramo está ligado na árvore, ele vai permanecer. E é até engraçado quando a gente pensa, imagine ali um ramo, imagina um ramo pensando. Ele não acorda todo dia de manhã falando assim, meu Deus, hoje eu tenho que produzir meu fruto. Não, simplesmente ele sabe que ele vai produzir porque ele está ligado na videira. A videira já alimenta ele e a videira já vai fazer com que ele alimente e ele gere o fruto dele. Então nós, quando estamos ligados na videira, produzir o fruto é apenas uma consequência daquilo que nós vamos fazer ligados na videira. E eu trouxe 3 pontos sobre como permanecer em Cristo, como cultivar esse relacionamento e como nos fortalecer cada vez mais. O primeiro ponto é sobre um coração grato permanece. É sobre gratidão. É uma palavra tanto falada aí no dia a dia sobre gratidão, mas Deus me confrontou durante essa semana exatamente sobre isso. Eu estava lá no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho na Volvo, e durante o horário de almoço, meu time não foi trabalhar naquele dia, né? E aí eu estava sozinho, mas isso eu acredito que foi até uma coisa de Deus, porque eu fui sair para almoçar sozinho, sentei lá numa mesinha lá, todas as mesas são juntas assim, então tem uma mesa como se fosse um balcão na lateral assim, onde senta um monte de gente um do lado do outro assim, para quem está sozinho ou talvez em 2 ali. E aí fiz meu prato lá, sentei naquele balcão e comecei a comer ali e tal. Aí peguei meu celular, comecei a ver algumas coisas também e comendo ali. E aí do meu lado sentou uma mulher. Essa mulher pegou o prato dela, colocou ali para comer. E a primeira coisa que ela fez, colocou as mãos assim e começou a orar. E aí ficou orando. E aí enquanto eu olhava aquilo ali, meu coração logo foi confrontado por Deus. Aquilo que a mulher estava fazendo era ser grata por aquilo que ela estava comendo. E muitas vezes a gente esquece até isso, o básico. E meu coração foi confrontado mais ainda porque diversas vezes eu mesmo estava reclamando daquela comida que era servida na empresa. Mas aquela pessoa que estava ali com o coração grato, ela estava agradecendo e falando, Deus, obrigado por essa comida aqui que eu tenho. Muitos não têm nada para comer e eu estou tendo a oportunidade de comer. E aí Deus veio ministrando várias frases e coisas que falava ali entre minha equipe, entre meus amigos, de a comida ser ruim, de não ter determinadas coisas, mas aquela pessoa estava com o coração grato. Então eu estava com o meu coração distante naquele momento da gratidão, distante naquele momento da videira verdadeira, porque se eu tivesse verdadeiramente ligado, eu estava sendo grato. E a gratidão é uma coisa essencial. A palavra vai dizer, em tudo dai graças, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, imagina. Até as coisas ruins a gente tem que dar graças. É o que a palavra nos pede. Em João 15 fala que o ramo não produz vida. Tudo que ele possui vem da videira. Então, quando nós entendemos que tudo que nós temos vem da videira, a gente começa a ser mais grato por tudo que nós temos. Aquela comida que a mulher estava agradecendo foi a videira que deu a oportunidade para ela comer. As coisas que nós estamos passando, a casa que a gente tem, o carro que nós temos, as coisas materiais, é a videira que dá a oportunidade da gente ter. Então, quando nós temos o coração grato, nós vemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós olhamos para trás e falamos que, ei Cristo, obrigado por tudo que o Senhor nos deu até aqui. A Bíblia vai falar sobre uma história dos 10 leprosos, onde, para quem não conhece, eram 10 pessoas ali que estavam sofrendo com essa doença da lepra e pediram para que Jesus curasse eles. E Jesus prontamente foi lá, curou eles e todos os 10 foram curados. E a palavra vai falar que cada um seguiu para a sua cidade. E Jesus ficou ali. Apenas um voltou para agradecer. Apenas um.
Imagine dos 10, apenas um. O que fez aquele homem voltar? O coração grato. Jesus mudou a vida daquelas pessoas que sofriam de lepra, eram rejeitados pela sociedade, não tinham oportunidades para nada. Jesus transformou a vida daquela pessoa e elas não tiveram um coração grato nem para agradecer aquele que fez o milagre. Mas um teve a coragem e a gratidão. E quando nós vemos isso, nós percebemos que quando nós temos gratidão, nós sempre voltamos para Jesus. Jesus vai, entrega uma bênção para nós. Nós com o coração grato, nós sempre voltamos a Ele, agradecendo aquilo que Ele já nos entregou. Assim como esse homem que voltou e agradeceu também. Quero trazer aqui agora um casamento. Quem aqui, recém-casado, no começo do casamento, era sempre, obrigado por fazer aqui minha comidinha, obrigado por aqui meu cafezinho, obrigado, meu amor. Tanta coisa que a gente agradecia, era fofo um com o outro, mas depois de anos se passando ali, da rotina, da convivência, parece que tudo começa a virar obrigação. O relacionamento começa a esfriar, as coisas que a pessoa faz ali você já nem mais agradece. E por que a gente faz isso? Não é porque acabou o amor com aquela pessoa, você segue amando ela, mas a gente só deixa de ter o coração grato à pessoa que nos faz as coisas. Acaba a gratidão. E a mesma coisa acontece com Deus. No começo é tudo maravilha, a gente se converte, a gente está cheio do fogo, a gente lê a palavra, ora, etc. Mas com o tempo vai passando e parece que o relacionamento com Deus vira rotina. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de ter um relacionamento, conversar com Ele. E aí a comunhão começa a esfriar, assim, como acontece com os casamentos também. E aí a gente tem que sempre relembrar e se posicionar para que o nosso casamento não morra. Eu tenho que seguir colocando fogo nele, eu tenho que seguir agradecendo, eu tenho que seguir fazendo minha parte e o nosso papel como marido ou mulher. Assim também é com Deus. Como que a gente cultiva um coração grato? Orando, agradecendo por tudo aquilo que nós temos, orações de gratidão, lembrando diariamente da cruz. Só isso já é um grande motivo, o maior motivo da gente agradecer. Foi a cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós. Só aí já é o maior motivo de nós agradecermos. Deus nos tirou da lama, do pecado, da morte. Quando a gente faz um exercício de lembrar quem que nós éramos antes de conhecer Jesus. Às vezes você pode ter nascido no lar cristão, desde o início ali quando você se conheceu por gente, você já tinha essa comunhão com Deus. Mas e se Ele não tivesse morrido por você? Você estava destinado à morte. Só aí já é um motivo enorme para nós sermos gratos a tudo aquilo que Ele faz por nós. E quem esquece da gratidão, dificilmente permanece na presença. Porque é impossível você permanecer na presença de Deus sem ser grato por tudo aquilo que Ele faz por nós. Estão comigo? Segundo ponto é um coração quebrantado também permanece. O primeiro ponto foi gratidão. O segundo ponto é sobre quebrantamento do nosso coração. E a palavra vai dizer no Salmo 51, 17: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. Aí eu fui pesquisar, o que é quebrantamento? Até um tempo atrás eu achava que quebrantamento era a gente abrir nosso coração, basicamente, simplesmente isso. E aí, quando eu aprendi que quebrantamento não é simplesmente uma emoção, abriu meus olhos, eu tive um entendimento maior das coisas. Quebrantamento significa, no dicionário diz assim: a ação de quebrar ou enfraquecer, podendo indicar uma fraqueza física, desobediência a uma regra, ou no sentido espiritual, a humildade e a submissão a Deus. Essa parte é mais importante. O quebrantamento é a humildade e a submissão a Deus.
aqui eu acho que é um ponto, talvez um dos maiores, e que talvez eu tenha mais dificuldade, falando de mim mesmo. É a gente saber que nós somos dependentes de Cristo. É onde a gente quebra totalmente o nosso orgulho de falar eu consigo, pelas minhas próprias mãos, para falar de sem Cristo eu não consigo. Talvez essa é a maior dificuldade para pessoas que são orgulhosas ou que são muito, sei lá, independentes, queiram fazer as coisas pela força do próprio braço, porque aqui nesse ponto de quebrantamento é onde a gente esquece totalmente nosso orgulho, nosso ego e fala, ei, sem Cristo não tem como, sem Cristo eu não consigo. E voltando lá para o texto da videira, ele diz assim, no verso 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem estar na videira a gente não consegue fazer nada. É muito forte. Quando nós vemos a história de Davi, depois que ele peca, ele vai orar para Deus, ele não pede de volta as coisas que ele tinha, o reino, riquezas, ele não pede uma vitória nas guerras, ele pede uma coisa que é a mais genuína de todas, ele pede um coração limpo. Talvez essa é a oração que nós temos que fazer nessa manhã, de pedir a Deus um coração limpo, um coração quebrantado, para que a gente reconheça Ele como o maior Senhor da nossa vida. Ele entendeu que o maior problema não era perder o trono, era perder a presença. E está aí um ponto que a gente não pode perder de maneira nenhuma. É a presença de Deus. A gente pode perder qualquer coisa na nossa vida. A gente pode perder nossa casa, nosso carro, a gente pode perder nossa conta bancária, um cartão de crédito pode ficar atrasado, mas a gente só não pode perder a presença. Isso é o mais importante. Tendo a presença, a gente sabe que tudo já valeu a pena. Na parábola do semeador, vai dizer que algumas sementes foram lançadas, e aí uma caiu à beira do caminho, outra vai falar que caiu no solo pedregoso, com espinhos, e também outra na terra fértil. A que caiu na beira do caminho, era um solo seco ali, então a semente nem chegou a entrar. Veio ali um pássaro, pegou e levou aquela semente. A outra semente, no solo pedregoso, ela até tentou crescer ali, mas o solo era muito difícil de crescer, de dar raízes. E ela simplesmente morreu também, aquela colheita. No solo com espinhos, ela até chegou a crescer, mas aí o que aconteceu é que o espinho representa os problemas, as aflições, as dificuldades, e aquela planta também não vingou. Mas tem uma que caiu em terra fértil, e essa sim, cresceu. E a palavra fala que cresceu a 30, 60 e 100 por um. O problema nunca foi a semente nessa parábola, e isso que eu queria trazer e enfatizar. O problema nunca foi a semente. Era a mesma semente que foi lançada em todos os solos. O problema não é quem jogou, porque também não importa quem joga a semente. O problema é o tipo de solo que recebe essa semente. E o tipo de solo representa nós. Qual que é o tipo de solo que você está sendo com as sementes que são lançadas na sua vida? A semente é a palavra de Deus que é lançada na sua vida. Que tipo de solo você está sendo? Será que você está tão endurecido seu coração como aquele primeiro solo que não chega nem a crescer? A palavra é lançada e aí vem o pássaro, é uma representação de Satanás. O pássaro vem e tira essa semente de você. Ou será que até você está um pouco ali quebrantado, você até está aqui um pouco com o coração amolecido, mas o teu solo está tão pedregoso que você não consegue criar raízes? E aqui eu até achei engraçado, porque mais para frente eu vou falar sobre raízes novamente, e toda a palavra eu estou falando sobre a mesma coisa, sobre criar raízes. E então, será que você está com esse solo pedregoso, que a palavra entra, mas não consegue criar raízes? Ou com espinhos, que é onde os problemas, as aflições, as dificuldades, as inseguranças, dificuldade financeira, dificuldade no casamento, falta de emprego, essas coisas vão tirando você do foco principal e você não consegue também criar raízes no Senhor.
Ou eu creio aqui que todo mundo é como solo fértil, amém? Onde a palavra cresce, a palavra cria raízes e todos crescem a 30, 60 e 100 por um. Isso nos faz refletir, porque independente do tipo de solo que você é, a palavra vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Então o mais importante é que vocês abram os seus corações para que a palavra crie raiz, porque sem Cristo vocês não podem fazer nada. Você não vai vencer a batalha financeira sem Cristo. Você não vai vencer a batalha conjugal sem Cristo. Você não vai arrumar um emprego sem Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada. Amém? Amém. Deus não procura pessoas fortes, Ele procura pessoas dependentes dEle. Isso é o significado do quebrantamento. Ele não tá, a gente vê pelos próprios discípulos dele. Ele não pegou ali os mais fortes, os letrados, aqueles que eram os mais famosos da sociedade. Ele pegou pessoas que tinham o coração disposto, pessoas que queriam ser dependentes dele. E é isso que ele busca em você. Você não precisa ser forte, demonstrar ali que você é o maioral, que você é o super-herói, porque nenhum de nós é. A palavra fala que sem Cristo não somos nada. A gente só precisa entender que nós temos que ser dependentes de Cristo. Esse é o maior ponto sobre quebrantamento. E aí, muitas pessoas, até na caminhada com Cristo, falam assim: mas eu sou tão cheio de pecado, sou tão cheio de problema que eu prefiro primeiro resolver minhas coisas aqui, e daí depois eu vou seguir Jesus. Primeiro eu vou resolver meus pecados, etc. E daí depois eu vou cumprir meu ministério, meu chamado. E aí eu quero te dizer, pecados todos nós temos. Eu sigo lutando com meus pecados diariamente. Cada um aqui segue lutando com seus próprios pecados. E não é isso que vai nos tirar dessa dependência de Deus. Basta com que nós realmente nos arrependamos. Basta com que a gente peça perdão a Ele. A palavra também nos ensina de que não vamos fazer isso deliberadamente, porque aí vira outra coisa, vira iniquidade. Mas a gente não pode deixar com que nosso pecado nos afaste da presença de Deus. Porque a luta contra o pecado vai seguir pela nossa vida inteira. Sinto lhe dizer. Não é no momento que a gente se converte que a gente para de pecar, a gente para de fazer coisas ruins. A gente vai seguir fazendo até a gente morrer. Nós estamos num corpo aqui que é carnal, que muitas vezes nos leva para o mau caminho. O próprio Paulo vai falar que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quando nós vemos até Paulo, que é uma das pessoas mais influentes da Bíblia, que escreveu 13 livros de muito ensinamento para nós, falando uma coisa dessa, a gente percebe que realmente qualquer um pode pecar. O único que não pecou, que passou nessa terra, foi Jesus, que era o próprio Deus. A grande questão a grande questão não é se você luta com algum pecado, porque aqui todos lutam. A grande questão é aonde você luta com esse pecado. Você luta com esse pecado na força do seu próprio braço, ou você luta com esse pecado na videira? A palavra nos ensina que nós temos que estar ligados à videira. E a partir do momento que a gente se liga nela, com certeza já é um grande passo que nós estamos dando para nos livrar desse pecado. Talvez você tenha passado anos tentando vencer o pecado para depois se aproximar de Jesus. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Primeiro permaneça, depois o fruto aparecerá. Aqui no João 15, aqui ele não está pedindo que a gente produza fruto desde o início da nossa conversão. Ele está pedindo para que a gente permaneça e, consequentemente, os frutos aparecerão. É impossível a gente vencer os pecados sem estar ligado à videira. Não é porque nós temos um pecado que a gente não deve se achegar a Jesus. É exatamente o contrário.
é porque nós temos um pecado que nós temos que nos chegar a Jesus. É por causa da nossa caminhada com Jesus que esses pecados vão desaparecendo, vão sumindo, vão nos limpando. O pecado ele não perde a força porque você olha mais para ele. Ele perde a força quando você permanece mais tempo na presença de Cristo. Mais uma vez, permanecer. Quando você permanece mais tempo na presença de Cristo, é que você se torna mais forte. É que você faz com que o seu pecado perca força. É que você começa a olhar mais para Cristo, mais para as suas falhas e menos porque o pecado quer arruinar a sua vida. O terceiro ponto, vamos lá. O terceiro ponto é obediência. Então, o primeiro ponto, gratidão. O segundo, quebrantamento de coração. E o terceiro, obediência. Por que obediência? Porque Deus nos ordena várias coisas aqui na palavra dele. E para manter esse relacionamento com ele vivo, são 3 coisas que ele nos pede: jejum, oração e leitura da palavra. É o tripé do relacionamento com Deus, onde nós devemos seguir orando, jejuando e lendo a palavra. Se nós estivermos fazendo isso, consequentemente nós vamos estar cultivando um relacionamento com ele. Se nós estivermos fazendo isso, consequentemente nós vamos estar sendo obedientes ao que ele pediu. Começando pela oração, lá em 1 Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é porque a gente tem que ficar o dia inteiro orando ali, né? Vou trabalhar, vou ficar, Jesus, obrigado, tal, etc. Se você quiser, amém. Tá tudo bem por isso também. Orar sem cessar é a gente ficar em espírito de oração o dia inteiro. Nossa, Jesus, cheguei aqui na igreja, obrigado por chegar aqui com segurança. Ó, Jesus, obrigado que eu vou ter o que comer nesse almoço. Obrigado, Jesus, tal. Jesus, me ajuda nessa prova aqui. Jesus, me ajuda nessa dificuldade no meu trabalho. Isso é orar sem cessar. Oração nada mais é do que uma conversa que nós temos com Jesus, com Deus. Nós temos o livre acesso e muita gente, às vezes, coloca uma barreira. Coloca a oração apenas como, sei lá, uma rotina. Mas não é isso. É basicamente uma conversa que você tem para se aproximar daquela pessoa, para estar mais íntimo daquela pessoa. É difícil, às vezes, a gente ter esse entendimento de que a oração vai fazer com que a gente tenha mais intimidade com Deus, mas é normal. As pessoas que você é mais íntima, que são seus amigos mais profundos, que você conta mais coisas para aquelas pessoas, são as pessoas que você mais conversa, eu acredito. Assim é com Jesus também. Quanto mais a gente conversa com Ele, quanto mais a gente fala nossas falhas para Ele, quanto mais a gente pede aquilo que a gente precisa para Ele, mais a gente vai criando esse relacionamento. E não é que Ele não saiba das coisas, porque Ele sabe de todas as coisas, exatamente o que a gente precisa, nossas necessidades, mas sim porque Ele quer essa dependência. Ele quer que a gente crie esse relacionamento, essa intimidade. Muitos relacionamentos morrem quando a conversa acaba. Você vê que os casais mesmo, eles vão se separando, eles vão se afastando, vai entrando numa rotina, aí param de conversar, param de falar o que está irritando, param de falar o que as coisas estão acontecendo com eles. E aí quando você vê um divórcio, um término, por quê? Porque ele não está conversando com Deus. Se você não conversar com Ele, esse relacionamento vai esfriar, esse relacionamento vai acabar também, irmãos. É simples. Não existe nenhuma permanência sem diálogo. Não sei quem consegue ter um casamento sem diálogo. Da mesma forma, não existe relacionamento com Deus sem diálogo. É necessário a oração. Ela é a base. Nós estamos obedientes também pela palavra. Em João 15, 7, fala: se as minhas palavras permanecerem em vós... vamos voltar aqui. 15, 7...
Aqui, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Imagine, nós podemos pedir o que quiser e será concedido, mas também não podemos ser aquele filho birrento, né? Que acha que a gente vai pedir qualquer coisa para Deus, Ele vai permitir. Claro, se for da vontade dEle, amém. Se você estiver ligado na videira, amém. Porque todo o contexto é quando nós estamos ligados na videira. A palavra não serve apenas para nos ensinar. Claro que ela é um ensinamento profundo. Mas ensinar, a gente podia pegar qualquer livro de história e aprender. A palavra é o nosso alimento, mais do que um ensinamento. Ela é um alimento para nós como cristãos. Ela é a base para a nossa rotina diária com Deus. Muitas vezes a gente não tem nada para orar. A gente vai orar o que a palavra nos ensina. Pode ser um simples Pai Nosso ali que todo mundo sabe. A palavra nos alimentou e a gente está tendo aquela oração com Deus. Eu imagino aqui que ninguém come uma vez por semana e fica com aquele alimento ali durante a semana toda. Porque uma hora aquele alimento vai parar de te nutrir. Aquele alimento vai servir para um determinado tempo de horas ali. Mas uma hora você vai voltar a sentir fome. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Nós podemos sair cheios de alimento aqui do culto, mas vai chegar de tarde. Se a gente não nos nutrir novamente, nós vamos sentir fome. E você vai ficar sentindo fome até o próximo domingo, ou você vai decidir abrir sua palavra e se nutrir novamente? É isso que Deus nos pede para criar relacionamento. A palavra nos alimenta. Muitos querem força espiritual, se alimentando apenas aos domingos. Esse, às vezes, é o nosso maior problema. Isso tem que ser uma rotina diária, por isso que nós temos ali os devocionais, onde nós separamos um tempo justamente de devoção a Deus. Mesmo que você pegue um capítulo por dia, é importante. Mesmo que você pegue um versículo do dia que o aplicativo do teu celular manda, já é importante. É algo que você está se alimentando. Mesmo que seja só um snack, mesmo que seja só um petisco, já é um alimento. Já é algo que você não está ficando vazio. E conforme mais você se alimenta, mais você se sacia, mais você quer provar de comidas melhores. É engraçado até como, trazendo um paralelo aqui dos bebês. O bebê, você começa a introdução alimentar dele ali, ele começa comendo uma frutinha, aí daqui a pouco ele começa a comer um arrozinho sem sal, uma comidinha sem sal, uma carninha picadinha ali para ele. Mas a primeira vez que ele come uma comida com sal, aquela sem sal, ele já começa a falar, ui, já não quero tanto assim. Aí ele comeu com sal, aí começa a comer com sal ali durante um aninho e tal, até chegar nos 2. Tem pais que já são mais liberais e já liberam antes, mas daí quando chega nos 2 e libera o doce, aí é um caminho sem volta. Fala, não, quero comer um docinho todo dia. A criança, ela vai aprendendo que conforme passa o tempo, conforme ela vai aprendendo, mais ela precisa de um alimento mais sólido, mais ela precisa de um alimento mais robusto. Vai chegar aqui na nossa idade, a gente vai querer rodízio de picanha, churrasco, feijoada, coisas pesadas que você não vai dar para um bebê. Mas nós já estamos nosso estômago já está bem maduro para digerir tudo isso. Então, conforme o tempo vai passando, você precisa se alimentar de palavras mais robustas também. Você vai começar com o versículo do dia, mas conforme vai passando, na próxima semana, você vai falar assim, opa, aquele versículo é legal, mas se eu olhar o contexto, eu vou ter um entendimento ainda maior. Nossa, mas se eu olhar o livro inteiro aqui de Paulo, meu Deus do céu, olha que ensinamento que ele me passa. Meu Deus, não acredito que Jesus ensinou isso daqui, que está correlacionado com aquilo lá no Antigo Testamento. Já foi profetizado e a promessa está se cumprindo. E aí você vai tendo alimentos mais sólidos. Você vai querendo cada vez mais alimentos sólidos. E aí vai chegar um momento de difícil, momento de tribulação, momento onde você vai abandonar aquilo ali. Mas aí quando a gente se lembra de tudo que Ele fez na cruz por nós, quando a gente é grato por tudo aquilo que Ele já nos entregou e faz esse exercício de gratidão, quando a gente quebranta nosso coração de novo e lembra daquilo que sem Ele
nós não podemos fazer nada, a gente se lembra que a gente tem que retomar. A gente tem que se recolocar no nosso caminho e retomar a rota. É igual no Waze, às vezes, que a gente se perde, ele retoma a rota, fala, opa, vira aqui, volta lá para onde você tem que ir. A gente tem que seguir fazendo isso todos os dias como cristãos. Às vezes a gente vai tomar um caminho ali, mas que não é o que Deus tem estipulado para nós. A gente tem que lembrar, opa, tem que voltar para o meu caminho aqui e fazer o que Deus me pediu. Porque senão, a palavra deixa bem claro, existe um caminho estreito que nos leva à salvação e um caminho enorme que nos leva à morte. Então que a gente escolha todos os dias caminhar pelo caminho estreito, porque é muito fácil sair dele. O mundo está todos os dias falando, ei, sai desse caminho. Para que seguir Jesus? Para quê? É só uma cervejinha. Mas só uma fotinha de uma mulher ali, ó. E aí, essas pequenas coisas, que podem parecer pequenas, mas podem levar à nossa ruína. Então que a gente siga no caminho estreito, amém? Amém. Nós somos obedientes quando oramos, quando nós lemos a palavra e também pelo jejum. Mateus 6, 16 e 18 vai falar sobre jejum ali, vai explicar Jesus nos ensinando acerca de jejum. E o que é mais interessante é que em nenhum momento Jesus fala assim, se você quiser jejuar, se jejuardes, em nenhum momento ele fala isso. Ele fala exatamente, quando jejuardes. Isso deixa bem claro que não é uma opção para nós. É uma opção de quando nós vamos jejuar, mas isso deixa bem claro que nós temos que jejuar também. E por que serve o jejum? Para nos recolocar de volta no nosso local de dependência. Jejum não vai mudar a ideia que Deus tem. Às vezes as pessoas fazem jejum e falam assim, não, eu preciso comprar um carro, então eu vou jejuar. Está totalmente errado. Jejum, ele serve para enfraquecer a nossa carne e nos colocar de volta à dependência de Deus. Quebrantar de volta o nosso coração, onde nós devemos estar com o coração quebrantado. Porque o jejum não serve para mudar Deus, não serve para mudar a ideia que Deus tem de você, não serve para mudar a opinião de Deus, porque Ele já tem tudo isso muito bem estabelecido e nada que a gente faça vai mudar. Jejum serve para mudar nós mesmos, serve para que a gente reconheça cada vez mais nossas falhas. Quem aqui, quando está jejuando, às vezes começa a perceber uma falha ainda maior em si? É impressionante, quando eu começo a jejuar, eu vejo que eu murmuro demais. E coitada da minha esposa que fica ouvindo eu murmurar todo dia. Por quê? Porque quando a gente jejua, a gente olha para si mesmo. A gente quebra a nossa carne no meio, para que o nosso espírito fortaleça cada vez mais. Pensei que já estava pegando fogo na caixa de som. Então que a gente jejue para enfraquecer a nossa carne e que o nosso espírito venha falar mais alto. Esse é o propósito do jejum. Então imagine a junção de todas essas coisas que eu falei. Oração, onde nós criamos uma relação com Deus, um diálogo, uma intimidade. Palavra, que vai nos alimentar, que vai nos ensinar o que fazer, como fazer, etc. Essa semana a Paula estava lendo Provérbios lá e ela falou até uma coisa engraçada. Nossa, Provérbios é tudo, né? Porque parece que tem sobre tudo em Provérbios. Você olha lá, tem cada ensinamento que você fala, meu Deus, sou tão burro. Tem coisas lá incríveis acerca de como tratar sua esposa, como tratar seu marido, como tratar seu dinheiro, como tratar seus filhos. Está tudo explicado. Em Provérbios já tem tudo. Então, a palavra vai nos alimentar. O jejum vai nos enfraquecer, vai fazer com que a gente veja mais nossos pecados, que a gente dependa mais de Deus, fortaleça nosso espírito. E junto a isso, um coração grato, onde a gente vai olhar para trás e vai agradecer a Deus tudo que Ele nos deu. Um coração quebrantado, onde a gente vai olhar para dentro e vai falar, Deus, sem você eu não sou nada.
Sem você eu seria um lixo hoje. Mas graças a você eu tenho vida. Graças a você eu tenho um ministério, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam ao meu redor. Então a oração nos aproxima, a palavra nos fortalece e o jejum nos alinha. Essas disciplinas não compram a presença de Deus, porque também isso não é barganha. Às vezes a gente acha, não, então vou orar aqui 5 minutinhos, vou ler um capítulo da Bíblia e vou fazer aqui um jejum de não tomar café da manhã. Isso não pode ser uma rotina, porque a partir do momento que a gente não está com o coração nisso, de nada vai valer. Por isso que o ponto do quebrantamento é muito importante, e a junção de tudo isso que eu falei é o que vai fazer com que a gente caminhe com Cristo, tenha um relacionamento com Ele e cultive isso cada vez mais. Então primeiro quebranta o coração e depois faz essas coisas, porque se for uma rotina, nada vai valer. Não é barganha, não é comprar a presença, é simplesmente cultivar uma presença. Então quero voltar aqui para João 15 e quero que vocês vejam quantas vezes ele fala sobre permanecer. Se o louvor quiser vir aqui. Continuando ali, ele fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Glória a Deus. Eu queria que vocês estivessem mais animados por isso. Jesus fala muitas vezes aqui nessa palavra: permaneçam. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vocês. Várias e várias vezes, depois vocês podem ler em casa com mais calma. Em nenhum momento fala sobre fruto, porque fruto, como eu falei, ele é uma consequência. Como eu disse, o ramo ele não acorda preocupado naquele dia em produzir algum fruto. Ele sabe que isso é consequência. Ele simplesmente permanece ligado na videira e as uvas aparecem ali naturalmente. Então é esse aprendizado que eu quero que você tire de hoje. Se você estiver ligado na videira, os frutos serão uma consequência. Muitas vezes a gente se cobra: meu Deus, mas parece que eu não mudo, parece que eu vivo no mesmo pecado, parece que eu sigo patinando. Jesus só te pede uma coisa: permaneça ligado à videira, porque essa produção de frutos é uma consequência. Talvez você tenha pensado por muitos anos: preciso vencer o pecado para me aproximar de Deus. E Jesus diz mais uma vez: permaneça em mim. A proximidade com Cristo não é a recompensa pela santidade, ela é o caminho pelo qual o Espírito Santo nos transforma. Quanto mais perto da videira, mais vida passa para o ramo. Quão perto você está da videira? Isso é biologicamente, quanto mais o ramo está linkado à videira, mais ele cresce. Quanto mais perto da raiz, mais ele vai receber os nutrientes mais rápido para crescer. Quanto mais ele cresce, mais ele fica enraizado na videira. Trazendo para nós, quanto mais coração grato, quanto mais quebrantamento, quanto mais oração, jejum, leitura da palavra, mas nós vamos estar enraizados na videira que é Jesus. Então eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. E queria que você se perguntasse nesse momento: talvez você tenha se identificado com algum ponto. Pode ser igual eu ali, fui confrontado pela gratidão, pelo quebrantamento.
Ou às vezes para você está faltando oração, leitura da palavra, jejum. Eu não sei o que Deus está ministrando nesse momento para você, mas eu quero que nesse momento você use ele para entregar exatamente um coração quebrantado a ele. Eu quero que vocês reconheçam as falhas de cada um, porque todos nós somos falhos, e reconheçam aquilo que você precisa entregar nesse momento a Deus. Será que você ainda se emociona com a cruz ou ela virou uma rotina? Será que seu coração ainda é quebrantado ou já se acostumou com a presença de Deus? Você está tentando vencer o pecado sozinho ou você está vencendo o pecado permanecendo em Cristo? Como está a sua vida de oração, sua comunhão com a palavra? Qual foi a última vez que você jejuou buscando mais de Deus? Então se lembre desse versículo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês poderão fazer.